Primeira pergunta, doutora, meu pai que está em tratamento com Folfox, indo para a terceira aplicação, apresentou plaquetas de 93.000, abaixo do indicado. Ele não deve fazer a quimio com esse índice, é isso? Outra dúvida, ele tem câncer de cólon metastático para pulmão e faz Folfox. Nesse caso, você acha que Folfox é o mais indicado ou deveria fazer uma terapia-alvo? Ele tem um adenocarcinoma com instabilidade dos microsatélites positivo. Essa pergunta é da Isabela. Uma pergunta, então, sobre câncer de cólon, câncer coloretal metastático, sobre o melhor tratamento. Ela faz duas perguntas e eu achei muito importantes. Eu vou começar pela segunda, né? Sempre que a gente tem um adenocarcinoma de cólon metastático e que tem instabilidade dos microsatélites, o ideal pelos protocolos de 2024 é começar com a imunoterapia, não com a químio. Mas aqui a Isabela conta que ele tem, mas assim, tem que ver se tem mesmo no exame, né? Como é que a gente vê se tem instabilidade dos microsatélites? É um exame que ele é solicitado no material da biópsia do tumor ou da cirurgia. Então lá vem escrito se tem instabilidade, ins com i, tá? Ou estabilidade. Se tiver instabilidade, que ocorre só em cerca de 5% dos cânceres de cólon metastáticos, aí a indicação não é, pelo melhor protocolo atual, né, 2024, não é começar com a químio, mas sim com a imunoterapia, com o pembrolizumab. E lembrando que sempre que eu cito nomes de medicamentos aqui no canal, não estou fazendo propaganda, esse canal não é patrocinado pela indústria farmacêutica, não estou prescrevendo para ninguém, né? Então, são informações gerais, né, do canal da Oncologia para Paciente, porque informações salvam vidas e eu não me canso de repetir isso, tá bom? Mas lembrando, então essa foi a primeira parte da pergunta se tem instabilidade dos microsatélites do câncer coloretal metastático, ideal começar o tratamento com imunoterapia, não com Folfox. Folfox é um tipo de quimioterapia utilizado no tratamento do câncer de cólon metastático e quando tem a plaqueta menor do que 100.000, dá para fazer o Folfox? Realmente não, né? O valor de referência aí de plaquetas para ter segurança na quimioterapia é de 100.000. Mas é lógico, existem casos que dá para liberar com menos plaquetas, mas isso é discutido caso a caso com o médico oncologista. E aqui ela ainda pergunta uma terceira questão, importante também, se poderia associar algum tipo de terapia-alvo ao Folfox. A resposta é sim. Existem medicamentos que podem ser associados ao Folfox, dependendo das mutações que o tumor apresenta. Então, além da instabilidade dos microsatélites, precisa ser feito um painel de mutações, né? Precisa ser feita a mutação do KRAS, NRAS, BRAF, essas são as principais. Através desse painel de mutações é que a gente vai entender qual a terapia que pode ser associada à quimioterapia com Folfox, se este for o caso, né? Mas no caso que ela contou para a gente, como tem instabilidade, a primeira terapia, né, mais adequada não seria a quimio, seria a imunoterapia, certo? Mas considerando que está fazendo Folfox, o que eu posso associar? Posso associar o bevacizumab ao Folfox, ou eu posso associar o panitumumab, ou eu posso associar o cetuximab, dependendo aí do perfil de mutações, né? Então, gente, me conta se vocês entenderam, é importante que vocês entendam essa resposta sobre câncer de cólon metastático. E lembrando, eu vou criar um quadro inédito, olha, já criei aqui no canal, que vai chamar PPP, Protocolos para Pacientes, onde eu vou trazer videoaulas rápidas, né, com slides mesmo, sobre protocolos mais atuais que a gente usa para cada tipo de câncer. Então, a semana que vem, vocês já vão ter acesso aí a essa novidade. Não sei exatamente o dia que vai ser o lançamento disso, mas aí eu aviso vocês, tá? Essa foi a nossa primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta, que tem relação também com câncer de cólon, câncer de intestino metastático, tá? Doutora, meu esposo fez a cirurgia de câncer no intestino há 2 meses. Não teve de usar a bolsa. Foram retirados 28 linfonodos e um estava comprometido.
e, portanto, indicaram para ele 3 meses de quimioterapia. 3 ciclos de 21 dias, é um tratamento chamado Capox, com o uso de capecitabina, sendo 4 de manhã e 3 à noite. Ele estava bem até ontem, hoje ele começou a ter reações mais fortes, dor no corpo, cansaço e dor muito forte no estômago. Está pensando em desistir do tratamento. O que faço para ajudá-lo, doutora? Então, esse é um tratamento para câncer de intestino, né, é um tratamento adjuvante, preventivo, utilizado depois da cirurgia, quando o paciente tem linfonodo positivo. Ele chama Capox, é um tratamento de 3 meses, onde eu associo a oxaliplatina junto com a capecitabina. E o que causa, né, em geral, esses sintomas de dor no estômago, esse mal-estar, é a capecitabina, né, também conhecida como Xeloda. Então, uma estratégia para ele não desistir é tentar reduzir a dose do medicamento. Então, conversa com o oncologista dele, vê se é possível reduzir a dose da capecitabina, vê se isso é possível, né? Primeira questão. Se não for possível a redução da dose ou algo assim, tentar, né, dá para tentar mudar o protocolo de Capox para Folfox. Porém, ao modificar o protocolo de Capox, que é de 3 meses, para Folfox, Folfox é 6 meses, né? Não tem estudo que dá para a gente fazer o Folfox em 3 meses. Então, provavelmente, o oncologista definiu o Capox, porque nesse caso cabe um protocolo mais curto de 3 meses. Então, assim, dá para substituir o protocolo para ele não desistir? Dá. Mas a primeira coisa que eu tentaria é uma redução de dose da capecitabina, se for possível, tá? Ainda no assunto de câncer de cólon, vamos lá, uma pergunta muito, muito interessante. Doutora, adenocarcinoma tubular, desculpa, doutora, adenoma tubular com displasia de baixo grau é câncer? Então, gente, você que já fez colonoscopia, você que fez colonoscopia e tinha um pólipo, já deve ter lido isso, ó, adenoma com displasia de baixo grau. É muito comum encontrar isso como resultado da retirada dos pólipos da colonoscopia. E aqui a Janete pergunta se adenoma tubular com displasia de baixo grau é câncer. Não, não é câncer. Adenoma com displasia de baixo grau é um pré-câncer. Então, ele pode se transformar no câncer ao longo do tempo, né? Porque um pólipo está lá no intestino e ele é, então, uma displasia de baixo grau. O que quer dizer? As células já começaram a se manifestar, as células já começaram a se modificar. Se eu não faço a colono, se eu não retiro esse pólipo, com o tempo ele pode sim se transformar num adenocarcinoma invasivo. Mas quando ele está na displasia de baixo grau, ele não é câncer. Por isso que é importante fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos, obrigatoriamente, a cada 5 anos, né, na população geral. Quem tem pólipo deve repetir a colonoscopia, né, no ano seguinte, e quando não tiver mais pólipo, segue o rastreio regular a cada 5 anos. Por isso que é importante retirar essa displasia. Se você não faz a coluna, né, não retira a displasia, sim, pode virar um câncer, mas não é só um fator de risco. Então, essa foi a nossa parte sobre câncer coloretal. E aqui a gente falou de tudo. A primeira pergunta, né, a gente falou de câncer coloretal metastático, sobre o uso da imunoterapia em pacientes que têm a instabilidade dos microsatélites. Na segunda pergunta, a gente falou sobre a adjuvância, tratamento preventivo em pacientes operados de câncer coloretal, estadiamento clínico 3, fazendo adjuvância com Capox. E na terceira pergunta, a gente falou sobre o diagnóstico precoce do câncer de intestino e prevenção do câncer de intestino, com a colonoscopia e com a retirada dos pólipos, que a gente previne essa transformação das células de uma displasia de baixo grau para um carcinoma invasivo. Então, essa foi a nossa primeira parte. Quem está gostando, a gente tem 44 pessoas aqui ao vivo e a gente tem só 27 likes. Então, eu vou pedir para vocês que estão aqui ao vivo, por favor,
deixem o like de vocês aqui. Vocês que ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal, tá bom?